Este é o programa Encontro com Cristo. Queremos agradecer a sua audiência, você que acompanha o programa, está conosco, orando por nós, contribuindo também. Queremos agradecer os semeadores, não é? As pessoas que têm colaborado, têm investido para que este programa continue indo ao ar todas as sextas-feiras, às 12 horas, nas Boas Novas. Então, que Deus continue abençoando a sua vida. Continue conosco acompanhando os programas. Se você quiser assistir os programas anteriores, tem aí no seu vídeo o canal do YouTube. Você pode acessar ali e assistir os testemunhos anteriores. Creio que vai ser uma bênção. Você pode compartilhar, pode comentar esses vídeos. Também aparece um telefone aí do WhatsApp no seu vídeo. Você pode também mandar um pedido de oração, uma pergunta. Nós temos orado por todos vocês que têm pedido oração por nós. São muitas pessoas e a gente tem orado junto com a minha esposa para que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, e cremos que Deus fará isso, porque Ele é fiel e justo. Amém? Queremos deixar também uma palavra para você nesta tarde. Está em Salmo 46, versículo 1, diz assim, do versículo 1 até o versículo 4. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Receba esta palavra, ela é uma palavra de confiança, uma palavra de refúgio. Então, se você está angustiado com algum problema, alguma dificuldade, receba esta palavra. O Senhor, Ele quer ser presente na sua vida. Ele quer estar contigo todos os dias da tua vida. Ele é fiel, Ele é justo. Ainda, Ele diz que a palavra dele que ainda diz que os montes se abalem, mas a confiança em Deus, ela não vai se abalar. A tua confiança em Deus, ela não vai se abalar. Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. Nós cremos que Ele pode fazer isso. Você está neste programa Encontro com Cristo e está vendo os testemunhos de mudança de vida, mudança de história, e cremos que Deus pode fazer isso na tua vida também. Agora eu gostaria que vocês assistissem as imagens do culto de quinta e sexta-feira. Na quinta-feira nós temos um encontro de casais ali na igreja, é uma bênção, temos palestras para famílias. E na sexta-feira à noite nós temos o culto da família, um culto abençoado também, todos os cultos às 19h30. Você é o nosso convidado para estar ali conosco, que vai ser bênção. Acompanhe as imagens. Então, queridos, uma bênção ali no Templo Central, na 14 de março, com José Mocher, todas as quintas, sextas. Vai ser uma bênção receber você ali. Estejam conosco ali no Templo Central.
Nós temos a honra hoje de receber aqui o Eliezer e Letícia, um casal de líderes ali no Templo Central, trabalham conosco na Missão com Famílias, são uma bênção, coordenam a equipe de mídia, não é? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, pastor Dalvo. Quero aqui agradecer, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, ao convite que nos foi dado e a você que nos acompanha aí pela TV neste momento, nesta tarde, por vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. Creio que este programa, Deus vai falar profundamente no coração de cada um de vocês. Amém. Queridos, nós queremos apresentar para vocês esse casal e gostaríamos também que vocês se apresentassem para o nosso público. Falassem um pouquinho da vida de vocês, como foi a infância, como foi a adolescência, como foi a juventude. Queria começar pelo Eliezer. Bom, pastor, falar um pouquinho da infância nos traz à memória alguns momentos assim que não foram muito assim interessantes, né? Porque eu já não vim de um lar cristão, né? E existem fatos assim que marcam a nossa memória, né? Como principalmente o fato da separação do meu pai e da minha mãe, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha entre 3 a 4 anos de idade quando meu pai saiu de casa, né? Se separou da minha mãe. E lembro quando à noite, ficou aquilo gravado na minha memória, à noite que a minha mãe chegou em casa para buscar eu com meu irmão, né? Meu pai deixou a gente em casa e saiu para comprar alguma coisa para comer. E de repente a minha mãe entra em casa, assim um pouco que desesperada, né, agoniada. Foi no guarda-roupa, verificou algumas roupas rápido, colocou e disse: Eliezer, veste essa roupa aqui, né? Me mandou que eu vestisse o meu irmão. E naquele momento eu fui vestir, mas eu estava até então sem entender o que estava se passando, né? Não sabia o que estava se passando. E foi quando ela disse: embora que eu vou te levar embora comigo. Nossa, aquilo ali acabou comigo. Então eu comecei a me desesperar. E eu comecei a gritar dentro da casa. E eu lembro que segurei assim no estrado da cama com as duas mãos. E a minha mãe me puxava dali, dizia: bora que eu vou te levar. Eu dizia: não, eu não vou com a senhora, eu não quero ir com a senhora, eu quero ficar com meu pai. Quando de repente uma vizinha que geralmente tomava conta da gente na ausência do meu pai, ela chega e pergunta o que está se passando. Ela viu aquele meu desespero, então ela foi em encontro com a minha mãe. E ali elas começaram a se agredir, pastor, e caíram pelo chão e enrolaram para dentro do mato que tinha fora da casa, quando de repente meu pai chega para tentar apaziguar aquela situação. Ele chega e separa as duas, e eu chorando bastante, e ela diz: olha, eu vim buscar os meninos, eu vim buscar o Elias e vim buscar o Eliezer. Aí eu gritava, eu chorava bastante. Eu lembro que eu segurava nas pernas do meu pai assim, abraçado, e dizia: eu não vou com a senhora, eu quero ir com meu pai. Pai, não deixa eu ir com ela, eu quero ficar com o senhor, eu preciso ficar com o senhor, eu quero ficar com o senhor. Então foi quando ela disse: olha, faz o seguinte, falou para minha mãe, disse: ó, você escolhe quem você quer levar, né? Já que o Eliezer quer ficar comigo, então você leva o Elias. E aí a gente mantém contato. Eu lembro que aquilo ali tornou meu pai para mim como um mártir, né? Aquela atitude do meu pai de ter ficado comigo ali assim, poxa, era Deus no céu e meu pai na terra. Quantos anos você tinha nessa época? Eu não tinha 4 anos completo, pastor. É a única coisa que eu lembro desse período, de quando eu era bem criança mesmo. Acho que dificilmente alguém lembra desse período de criança, assim, bem criança, né? E seus pais nunca voltaram? Nunca voltaram, pastor. E a tua juventude, como é que foi? Pastor, a juventude, assim, nesse processo de transição, de adolescência, eu lembro que meu pai, ele casou de novo, se juntou com, no caso, a atual esposa dele. Até então ela não era evangélica, e foi um período muito difícil para mim, onde eu passei por muitas provações ali. Eu não tinha os mesmos privilégios que as minhas irmãs tinham, né? Eu não via algumas coisas acontecerem para mim, assim como aconteciam com a facilidade que aconteciam para elas. Então aquilo foi me apertando, aquela situação foi me apertando até um certo ponto que, às vezes, o meu pai, pelo fato de comprar um sapato ou uma camisa para mim, gerava confusão em casa, né? Gerava muitas brigas. E
eu decidi com 11 anos de idade que eu tinha que trabalhar, eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Então, eu estudava no horário de 11 horas da manhã até as 3 da tarde, sendo que eu saía 7 horas da manhã, no máximo 7 horas da manhã, saía ali pelo Guamá, pela Augusto Correia, com uma saca dessas sacas tipo de farinha, saía juntando lata para vender. Então eu rodava lá pela UFPA, rodava todas aquelas ruas próximas ali do Guamá, depois vinha com a saca cheia, vendia as latas, e dali, pastor, que eu ia comprar um caderno, comprar alguma coisa, já com o intuito de não ver aquela briga dentro de casa, né? De não ver o meu pai brigar com a minha madrasta, porque eu sempre tive um carinho muito grande pelo meu pai, só pelo fato de ele ter feito aquilo por mim, né? De ele ter ficado comigo. Tanto é, pastor, que muitas das vezes eu apanhei bastante da minha madrasta, e às vezes por fofoca, eu apanhava às vezes por bobagem assim, e o meu pai vinha e me batia para valer, né? E batia para valer mesmo. Então meu pai perguntou o que houve, né? E eu dizia: pai, eu não tinha porquê de ter acontecido isso, não tinha porquê de o senhor ter me batido. Quando ele vinha saber a real situação, então ele ficava transtornado. Aí chegou a momentos assim de a gente até sair de casa, de ele ir embora, porque ele dizia: poxa, meu filho, mas por que tu não me contou? Eu dizia: pai, mas o que ia adiantar eu lhe contar no estado que o senhor estava? Então o fato de eu ter começado a trabalhar muito cedo também me aproximou das coisas muito cedo, das coisas do mundo, das facilidades que o mundo oferece muito cedo. Foi ali mais ou menos com 14, 15 anos que eu conheci a bebida, eu tocava na noite, né? Saía na noite, chegava pela madrugada, às vezes passava 2, 3 dias na rua, né? Com esse negócio de tocando pagode. E foi ali que a minha vida foi declinando ainda mais a cada dia que passava. E você, Letícia, como foi a tua infância, a tua adolescência, a tua juventude, para a gente conhecer também um pouco mais? Bom, pastor, a minha família veio do interior, viemos morar no Jurunas, na casa da minha avó. Só que foi muito conturbado a nossa moradia na casa da minha avó. Então, um primo do meu pai cedeu uma casa no Tapanã para a gente morar. Eu tinha acho que 5 anos de idade. Então viemos, né, nos mudamos para o bairro do Tapanã, passei a minha infância toda lá, entendeu? Sendo que a nossa família, o meu pai e minha mãe, era uma vida muito conturbada, e nós éramos pequenos, muito pequenos. Tinha o meu irmão mais velho, ele que cuidava de nós, a minha mãe trabalhava, entendeu? Meu pai sempre foi braçal, então ele bebia muito. Aí a minha mãe começou a seguir ele também, pelos bares bebendo, e a gente ficava, entendeu? Com meu irmão que cuidava de nós, aí a gente ficava assim, abandonado, né? E nós fomos crescendo nesse período aí, da nossa infância, crescendo e vendo muitas brigas, entendeu? Muitas discussões, sangue que a minha mãe tirava do meu pai, entendeu? Então isso aí foi muito difícil. Eu cresci uma adolescente revoltada com meu pai, entendeu? Eu cheguei a bater no meu pai, cheguei a bater nele, foi momentos assim muito difíceis. E eu não conhecia Deus, mas eu tinha um temor de Deus, porque eu não queria aquilo. E eu falava assim para mim: nossa, o dia que eu arrumar uma pessoa para mim viver, vai ser o pai do meu filho, e vai ser para mim viver pro resto da minha vida com ele, entendeu? E eu não quero essa vida que a minha vida tem. Eu falava assim para Deus, Deus, eu não sabia orar, Deus, eu não quero essa vida para mim. Essa vida é uma vida de destruição, eu falava assim, sabe, para Deus, só eu e Deus. Então, eu tinha uma vizinha, ela começou a me levar para a igreja católica, comecei a fazer Eucaristia, né, que chama, né, primeira comunhão, né, comecei a ir com ela me levava, né, então assim, a minha família, ela nunca foi de ir para a igreja, entendeu, só ia quando era domingo de Ramos, entendeu, só assim que a minha mãe seguia, e eu fui crescendo, entendeu, e virei revoltada, bati no meu pai, entendeu, foi assim uma vida de muito sofrimento, entendeu, durante os processos da minha vida.
E como foi que vocês se encontraram? Eliezer e Letícia, então, saindo dessas famílias assim distintas, né, diferentes. E quando foi que vocês se conheceram, Eliezer? Nossa, foi na escola. Estudávamos, fazia o ensino médio e foi ali que nós nos conhecemos. Nós passamos a nos conhecer melhor, saímos algumas vezes e dali começamos a namorar. Começamos a namorar, passamos mais ou menos em torno de 5 anos namorando, né, sem um certo compromisso, né? Porém, após 5 anos de namoro, foi quando a Letícia engravidou do Eduardo, né, do nosso filho menor. Aí foi aí que a nossa vida se tornou um pouco mais complicada, porque até então eu ainda tocava na noite, né? Eu saía bastante, eu era muitas farras à noite. Só para o senhor ter uma ideia, pastor, havia momentos que eu trabalhava de segunda a sábado, então eu tinha de segunda a quinta-feira para conseguir levar, sem que a Letícia percebesse, 3 mudas de roupa para o meu trabalho, que era um sapato, uma camisa e a calça comprida. Eu tinha que fazer essas roupas chegarem até o meu trabalho, para que quando fosse sexta-feira ela não percebesse nada, e dali eu saía. E às vezes eu chegava em casa, saía na sexta para trabalhar, e já voltava no domingo à tarde. Foi até num período que eu lembro muito bem que nessa uma bela tarde que eu cheguei, a Letícia grávida já estava mais ou menos com uns 6 ou 7 meses, ela me esperando na porta. Ela disse: "O que é que tu queres da tua vida? Tu queres que eu pegue uma faca e acabe com isso aqui, com esse nosso filho, que tu esqueceu que tu vai ser pai, que isso, que aquilo." Pastor, quando ela falou aquilo, essas palavras dela entrou no meu coração e acabou comigo, né? Então foram momentos assim difíceis até que nós viéssemos a conhecer ao Senhor. Então estava se repetindo naquilo, nessa história de vocês, o que aconteceu na história, na tua história, né? Teus pais, na história da vida dela, estava acontecendo novamente na vida de vocês, né? Que era um casamento conturbado, problemático, né? Que mesmo ela estando grávida, o Eliezer continuava saindo, né? Para as festas, para as bebedeiras, e não tinha nenhum cuidado pela família, né? E isso, basicamente, é uma vida distante de Deus, porque quando você não tem uma vida com o temor de Deus, né, na sua vida, né? Então você não tem responsabilidades, né? Com a tua família, com os filhos, e acaba acontecendo isso. Mas alguma coisa mudou, né? Alguma coisa aconteceu na tua vida, e nós estamos aqui no programa Encontro com Cristo. E queremos saber quando foi que aconteceu isso na tua vida. Quando foi que você teve esse encontro com Cristo? Bom, pastor, na minha infância, nesse período ainda de 12, 13, 14 anos, eu cheguei a frequentar em algumas vezes a igreja, no bairro onde eu morava, lá no bairro do Guamá. Cheguei a frequentar em alguns momentos, e eu lembro que num desses momentos, eu senti o desejo no coração de aceitar Jesus, né? Senti o desejo, aceitei a Jesus. Porém, naquele período de infância, eu não tinha compromisso com nada. Eu ia para a igreja para ver os amigos, para ver aqueles colegas que a gente ia, batia bola lá no bairro, né? Mas não ia com interesse assim de louvar a Deus, de agradar a Deus, né? De buscar a presença de Deus, não tinha isso. Porém, quando já mais ou menos com 17 anos de idade, foi quando tudo mudou na minha vida. Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa lá na Avenida Nazaré, e num belo dia, mais ou menos, se eu não me engano, 27 de dezembro, né? Esse rapaz que eu trabalhava com ele, que era o meu patrão, ele disse: "Olha, seu Eliezer, vá lá naquela casa da minha amiga, lá na 14 de março, e leve essa encomenda." E eu peguei a bicicleta e parei em frente ao Templo Central, na 14 de março. Parei com a bicicleta ali, fechou o sinal, e eu olhei para o Templo Central e disse assim para Deus, eu disse: "Deus, o dia que fores para me voltar para os teus caminhos, vai ser o dia que tu me colocares para morar em Nazaré, e eu venho congregar aqui nessa igreja." Né? Pastor, a Bíblia nos fala, né, em Tiago, no capítulo 3, né, que a nossa boca ela abençoa, também amaldiçoa, que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. E nesse período, pastor, eu lembro que quando eu profetizei isso na minha vida, passaram-se mais ou menos uns 4 meses, 5 meses no máximo, nós morávamos no Tapanã, e a nossa vida já não vinha legal por causa dessas farras de bebedice, e também
mulher nesse período, né? A perseguição era muito grande. Aí o que aconteceu? Eu disse a Letícia, vamos mudar do bairro do Guamá, né, do Tapanã, e vou alugar uma casa no Guamá. Alugamos uma casa no Guamá. Passou 15 dias, pastor, que nós estávamos nessa casa morando no Guamá. O meu patrão chega e me faz uma proposta. Diz, Eliezer, tu moras em casa alugada. Tu não queres morar nesse prédio que eu tenho que estar desocupado? E o prédio, pastor, ali na Avenida Nazaré. Então, quando ele começou a me falar algumas coisas, a minha mente desligou dele. Eu já comecei a lembrar daquilo que eu tinha profetizado alguns meses atrás na minha vida, que eu disse, o dia que fosse para me voltar para os caminhos do Senhor, seria o dia que Deus me colocasse para morar em Nazaré. Então não deu outra, pastor. Passou 2 dias após, teve um culto na igreja, eu fui lá e me reconciliei no domingo à noite, me reconciliei com o Senhor. Que bênção, né? Que bênção mesmo. Então foi nesse momento que você teve o encontro com Cristo, né? E dali em diante Deus começou a mudar a tua vida, né? Trabalhando na tua casa, na tua família. Então, Letícia, e quando foi o teu encontro com Cristo? Quando foi que você aceitou Jesus e o que mudou isso na vida de vocês? Bom, pastor, no momento que o Eliezer chegou em casa, ele foi me pegar no serviço e ele falou, tenho uma coisa para te falar. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, eu aceitei, eu me reconciliei. Aí eu olhei para ele, assim, ele estava com medo de me falar, entendeu? Eu não sabia qual seria a minha posição. Aí eu falei, bom, Eliezer, tu? Amém. Falei para ele, amém. Agora tu sabe, né, que eu não sou evangélica, tu sabe disso. Tu quer seguir? Aí tá, fomos embora para casa, tá? E ele também não me convidava para ir para a igreja, entendeu? Até porque eu já falava para ele que eu não ia, entendeu? Eu não ia, até porque eu não tinha roupa para ir para a igreja. Falava para ele, como é que tu queres que eu... Uma vez ele comentou comigo, vamos numa reunião, assim, assim. Eu falei assim, como é que tu queres que eu vá na igreja se eu não tenho nem roupa de crente? O Eliezer eu cheguei do trabalho numa noite, aí o Eliezer já estava se arrumando. Ele ia se batizar, ele ia assistir a primeira aula dele do batismo. Aí ele falou, filho, eu tô indo, viu? Aí ele olhou pra mim, tu não queres ir comigo? Aí me deu um desejo no coração de ir, sabe? Aí eu peguei, tá, Eliezer, eu vou, mas como é que eu vou se eu não tenho roupa pra ir pra igreja, Eliezer? Aí ele correu no guarda-roupa, pegou lá uma blusinha que eu tinha de mangas. Pode ir de calça, não tem problema não. Aí me arrumei tudinho e fomos. Primeira aula de batismo, eu nunca me esqueço. Pastor Jorge e irmã de Leusa. Aí eu cheguei, fiquei lá atrás sentada. Eu vou ficar aqui atrás sentada. Ele ficou na turma lá, né, dele de aula de batismo. O pastor Jorge começou a ministrar. E eu fiquei lá sentada, lá no cantinho lá atrás. De repente, pastor, não era mais eu. Eu chorava, eu me tremia e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí o pastor Jorge viu aquilo, entendeu? Aí pediu para parar um pouco, aí foi na minha direção e eu me tremendo e eu chorando. E eu não sabia o que era, algo que tinha entrado dentro de mim ali naquele momento, que eu não fui para aceitar Jesus ali. Eu fui só mesmo um convite dele, para ver a aula dele, entendeu? A aula de batismo. Aí de repente o pastor Jorge veio, aí falou que se eu queria aceitar Jesus, eu olhei para ele assim, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu falei para ele. Aí aquilo ali para mim foi, entendeu? Um divisor assim de águas. Aquele momento ali para mim que eu aceitei a Jesus, eu me ajoelhei, entendeu? Aí ele falou que eu queria aceitar Jesus, eu falei que queria, entendeu? Que eu não podia perder mais tempo. E aquele momento ali foi um momento assim de divisão na minha vida, entendeu? Olha Deus, que bênção, né? E o que mudou no casamento, na vida de vocês? Ficou melhor? Como é que ficou? A partir deste momento, assim, a nossa vida, claro que não é de um dia para o outro, né? Eram muitas brigas, entendeu? A gente começou a caminhar com muita dificuldade para a igreja, começou a caminhar, o Eliezer, entendeu? Fomos convidados para o encontro de casais com Cristo. Então, Eliezer, depois que a Letícia, então, aceitou Jesus, o que mudou na casa de vocês, na família de vocês? Pastor, tudo mudou. A partir do momento que Deus ele entra na casa da gente, que o casal ele convida Jesus para entrar no relacionamento, aquela casa nunca mais ela é a mesma, né? A partir daquele momento a gente passamos a nos entender melhor, passamos a caminhar juntos para a igreja, né?
Esse ano que passou, graças a Deus, nós tivemos a felicidade de contemplar o nosso filho mais novo, né, que nós temos dois, no caso o Júnior e o Eduardo, né, o Júnior já empenhado na obra, hoje como líder de célula missionária, e no final de ano Deus nos presenteia com o nosso filho mais novo descendo as águas e já participando das atividades da igreja. Para nós aquilo ali foi tremendo, pastor, não houve um momento, bênção maior, né, de que ver hoje assim e perceber, né, o quanto Deus tem sido bom conosco, e nós temos o privilégio de dizer que hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, que bênção, Deus. Você que pode estar passando todas essas dificuldades, todos esses problemas que Eliezer e Letícia passaram, né? Criado em famílias com problemas, com muita luta, muita dificuldade, poderiam ter seguido um caminho diferente desse, mas eles escolheram servir ao Senhor Jesus, entregar as suas vidas ao Senhor, e Ele mudou a vida deles, mudou a história, e hoje são um casal, uma família abençoada que está conosco no Tempo Central, trabalhando na mídia da igreja, ajudando a trabalhar ali nos encontros de casar, de jovens, de adolescentes. Então trabalham arduamente na obra do Senhor, e a gente se alegra em ver vocês empenhados na obra. Então, se você está aí na tua casa tristes, com dificuldade, com problemas, creia que o Senhor pode fazer, assim como fez na vida deles, pode fazer na tua vida também. Apocalipse 3:20 diz assim, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o teu coração, Ele diz que Ele vai ceiar contigo e você com Ele. Então vai ser festa, vai ser bênção. Entrega a tua vida a Jesus neste dia. Nós cremos que Jesus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, mudar a tua família, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração por você nesta tarde. Eliezer. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós te apresentamos, meu Pai, essa pessoa, Senhor, que está ali aflito, ó Deus, ouvindo o testemunho, meu Pai, do Eliezer e da Letícia, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida, ó Deus. Pai amado, nós cremos também, decretamos a vitória na vida desta pessoa, Senhor. Recebe, Senhor, esta pessoa, Pai amado, escreve o seu nome no livro da vida, ó Pai. Que ela possa, Senhor, vir testemunhar também das bênçãos que o Senhor vai fazer na vida dela, Pai. Deus amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, queremos agradecer então a presença do Eliezer e Letícia aqui no programa. Sabemos que é difícil, né, você abrir a sua vida para contar, mas cremos que muitas vidas serão impactadas através do testemunho de vocês. Você também que nos acompanha, queremos agradecer a sua presença, a sua contribuição. Você que deseja também semear neste programa financeiramente, tem o nosso telefone aí no vídeo, você pode mandar uma mensagem, quero ser contribuinte nesse programa, e a gente vai entrar em contato com você. Queremos também lhe convidar para estar ali no Tempo Central, na quinta-feira. Nós temos ali um encontro de casais, com palestras, é uma bênção. E na sexta-feira, hoje à noite, nós temos um culto para a família. Leva teus filhos, leva toda a família, e você vai ser bem-vindo ali, em nome de Jesus. E até o próximo programa.